Olá pessoal, professor Luciano Araújo, nós estamos aqui com o nosso AutoCAD aberto e vamos para a nossa primeira aula básica, módulo 2. Nós vamos trabalhar os planos isométricos. Vamos ter uma série de exercícios aqui onde nós vamos mexer aqui, no caso, com o isométrico do AutoCAD. Eu vou aqui na aba View, em View Configuration to Vertical e vou abrir duas áreas de trabalho para me auxiliar aqui neste exercício. Esse exercício ele foi passado hoje de manhã, então observa que ao clicar aqui em To Vertical, né, eu abri duas áreas de trabalho. Então tem minha área do lado direito e uma área do lado esquerdo. A área que se encontra ativa é aquela que tem essa borda um pouco mais forte, aqui no caso uma borda azul. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, do lado esquerdo, essa aba aqui, né, ou melhor, essa borda, ela passa então a ficar aqui do lado esquerdo. Isso significa que essa área é a área de trabalho, que eu posso então estar trabalhando. Mas nesse caso aqui, ela vai me servir como uma área auxiliar. Então, eu vou vir aqui em Insert, Attach, né, atachar, nós vamos clicar aqui e no meu caso aqui eu vou buscar o nosso exercício de hoje de manhã. Então é um exercício, é uma imagem, né? Vou dar um Open, cliquei nela, busquei no meu PC aqui, vou dar um OK. E aqui eu vou então na minha área, né, do lado esquerdo, dar um clique, escalonar mais ou menos a uma certa distância, né? Vou dar um segundo clique. E agora eu tenho a opção de dar um Zoom Extend, para estender essa imagem a toda essa área. Então aqui do lado, né, próximo aqui, a margem aqui, eu tenho a opção Zoom, Zoom Extend, aonde eu estendi então agora a minha imagem. Isso também poderia ser feito através de uma tecla de atalho, onde eu simplesmente digito Z, Enter e Enter no teclado, e a minha imagem ela toma então toda a proporção dessa tela, né, ou dessa área, né, se estendendo. Bom, nós vamos iniciar aqui, eu vou clicar do lado direito e vou dar um chega para lá nessa imagem, porque nós vamos utilizar esse espaço então para desenhar este objeto. Esse objeto é uma caixa, um box, onde ele tem 50 de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Provavelmente se encontra aqui no ângulo de 30 graus. Então eu vou aqui buscar aqui minha ferramenta Line, que se encontra na aba Home. Porém, é necessário fazer uma configuração. Como se trata de um ângulo, eu preciso configurar este ângulo aqui no AutoCAD. Então eu vou digitar DS, que é a minha tecla de atalho, a qual vai chamar então essa caixa chamada Drift Settings, configurações aqui. Na minha aba Polar Tracking é onde se encontra o tracking do meu AutoCAD, é uma linha auxiliar que ela é disparada. É importante então que esse Polar Tracking esteja ligado, para que eu possa visualizar esse disparo, né? E aqui, por exemplo, se você observar aqui, ele se encontra em 90 graus, é um ângulo incremental. Eu posso mudar este ângulo para os demais ângulos que se encontram aqui, como também eu posso digitar um ângulo específico. Porém, aqui eu vou digitar, ou melhor, vou clicar em cima do ângulo de 15 graus, podendo ser 30 também, mas vou clicar aqui em 15, vou dar um OK, para mostrar aqui, né, que clicando agora no comando linha, clicando na área de trabalho, mostrando que a cada movimento do mouse, ele vai disparar o tracking a cada 15 graus. Observa então que a cada 15 graus, olha, 15, 30, 45, 60, a cada 15 graus, então, ocorre um disparo. Deixa eu cancelar aqui. Então, para que essa linha ela realmente dispare, é necessário que o nosso tracking, que é exatamente esse botão aqui, esteja ligado. Para quem está observando que quando você clica aqui no mouse, você tem algumas informações aqui no seu comando, né? Essas informações ela só é possível porque nós estamos com o Dynamic Input habilitado. Embora essa opção ela não se encontre ativa aqui na nossa barra de status, eu posso buscar ela exatamente clicando aqui nessas três risquinhos, né? Nessas três linhas. E com aqui, ó, com o mouse aproximando aqui em Dynamic Input, eu posso clicar de maneira a habilitar então essa opção. Olha, tá vendo? Ela se encontra aqui habilitada agora. Se eu desmarcá-la, ela
também some aqui da minha barra de status. Eu vou deixar aqui marcada para que você possa observar então que nós estamos trabalhando com Dynamic Input ligado. Isso significa que cada vez que eu busco um comando, eu vou ter todas as referências de ângulo, de grau e distância aqui exatamente no meu mouse. Bom, eu vou começar a partir do momento em que eu vou movendo o meu mouse e observa que ao atingir o ângulo de 30 graus, eu simplesmente posiciono o meu mouse e digito o valor do comprimento, que seria de 50, e dou um Enter. Né? Neste caso, eu vou dar mais um Enter para encerrar o comando. Por quê? Porque eu vou agora ajustar esta minha pequena linha, dando leves movimentos aqui na bolinha do mouse, no scroll, até que essa linha fique exatamente numa proporção bem visível aqui a minha área de trabalho. Uma vez feito isso, eu vou dar sequência, clicando aqui no comando linha. Eu clico aqui na ponta, movimento para cima e digito 25, ou melhor, 15, que seria a altura do meu box. Eu retorno para cá e digito o ângulo de 50, ou melhor, a distância de 50. Eu venho para cá, por exemplo, e digito 25, Enter. Eu movimento o mouse para baixo, digito 15. Eu volto novamente para cá, observa que a linha, né, o tracking, ele está disparando e ele vai me auxiliar até o momento em que eu alcanço a ponta, né, da extremidade aqui do meu box e clico. E fecho aqui em cima. Ainda trabalhando o comando linha, eu volto novamente a buscar ele, clico aqui nesta ponta. Lembrando que eu preciso estar paralelo, né? Essa minha linha ela precisa estar paralela a essa minha linha já existente. Então, por exemplo, olha aqui, ó, ao movimentar para cá, observa que eu tenho esse cruzamento aqui, ó. Uma vez que eu tenho esse cruzamento, isso indica que a distância ela já está definida. Observa que está ali 50, a distância definida. Dou um clique, venho com o mouse para cá e simplesmente dou esse encontro aqui. E com o botão direito cancelo o comando. Então, olha, nós temos aqui então a nosso box que foi desenhado apenas com a ferramenta linha e com o ângulo já incrementado ali, um ângulo de 30 graus. Necessário então que esteja este botão habilitado, ligado, para então que essa minha linha ela possa disparar a ponto de me auxiliar nessa execução desse objeto. Ok? Para finalizar, vamos colocar a cota. Nós temos aqui duas cotas. Nós temos a cota dimensão linear, que ela serve exatamente para cotar no modo linear, né? E observa então que significa que ao utilizar essa cota aqui, observa que ele só cota nessa função linear. Então não seria essa cota a qual nós iremos utilizar. Nós vamos utilizar exatamente a aligned, ou seja, a cota alinhada. Ela vai alinhar de acordo com o ângulo deste meu desenho. Então eu clico, por exemplo, aqui, clico aqui nesta ponta e puxo a minha cota. Novamente aqui no dimensão alinhada, eu clico aqui e puxo a minha cota. E agora eu vou utilizar esse dimensão aqui, que é uma dimensão diferente. Na verdade, ele tanto faz, ele utiliza a função linear como a função alinhada. Então, ele usa as duas funções. Então, ao clicar aqui em dimensão, clico aqui e puxo para cá. Com o botão direito, eu cancelo o comando. Observa que a minha cota ela não se encontra da mesma forma como se encontra aqui no meu desenho, né? no meu exercício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma função, né? No caso aqui, eu vou clicar em Annotate, nós temos aqui dimensão na setinha e eu tenho essa opção chamada oblíquo, que ela vai exatamente mudar o ângulo da minha cota, fazendo com que ele fique oblíquo exatamente a minha caixa, ao meu box. Então, eu vou clicar aqui nessa setinha,
vou aqui na função oblíquo, clico aqui na minha cota oblíqua, clico exatamente nesta cota, dou um Enter, e observe que ele pede então para entrar com um ângulo, né? Para ele fazer então a mudança do ângulo dessa minha cota. E o ângulo que eu vou colocar, por experiência, do lado direito você sempre irá colocar entre o ângulo de 30 graus, que é o que nós estamos trabalhando aqui, 30 graus. Já do lado esquerdo, nós temos o outro lado da circunferência, então seria 150, seria o grau. Então nós vamos digitar 150, vamos dar um Enter. Observa então que mudou então aqui o ângulo da minha cota. Aqui novamente eu vou buscar aqui, olha, o oblíquo, clico na minha cota, dou um Enter e novamente vou digitar 150, Enter. Então do lado esquerdo do meu objeto, observa que o ângulo é um ângulo de 150 para que a minha cota fique exatamente oblíqua ao meu objeto, certo? Agora no caso, por exemplo, desta cota aqui, eu vou clicar aqui em oblíquo, né? Vamos aqui clicar em oblíquo, selecionar a cota, e neste caso aqui eu vou jogá-la no ângulo de 90 graus. Eu já selecionei o objeto, dei um Enter, agora vou digitar 90, Enter. E aí ele ajusta a minha cota exatamente de acordo com o ângulo do meu box. Vou colocar um pouquinho mais próximo aqui, certo? Estou tendo um certo cuidado aqui para não dar um ESC aqui, não encerrar a gravação, né? E agora vamos clicar em cancelar. Vamos ver se eu consigo cancelar aqui. Não consigo. Se eu der um ESC, eu cancelo. Então vou dar um Enter. Então tá aqui esse nosso primeiro exercício. E agora sim eu vou dar um ESC encerrando aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, né? E o professor se encontra à disposição caso haja dúvidas, ok? Uma boa noite para todos.